No coração dos desertos do Egito, entre o vento seco e o sol escaldante, existiu um homem cuja história é tão misteriosa quanto divina. Um eremita, coberto apenas por seus longos cabelos e barba, que renunciou ao mundo por amor a Deus. Este é Santo Onofre, o anacoreta santo, símbolo supremo da penitência e da solidão vivida em união com o Criador. Neste vídeo, você conhecerá a impressionante trajetória desse santo que trocou o conforto da civilização por uma vida de oração, silêncio e provações no deserto. Prepare-se para uma jornada espiritual que vai tocar o seu coração e despertar em você o desejo de buscar o verdadeiro sentido da fé, mesmo nas tempestades da vida. Dizem que a santidade de Santo Onofre começou muito antes de ele pisar no deserto. Nascido na antiga Tebas, no Egito, ele era filho de um rei pagão que o criou cercado de riquezas e honrarias. Desde pequeno, porém, o jovem Onofre sentia um chamado diferente. Enquanto todos ao seu redor buscavam prazeres e poder, ele sentia um vazio profundo. Algo dentro dele gritava por uma verdade maior, por uma presença divina que o mundo não podia oferecer. Essa inquietação interior foi o primeiro sinal de que Deus o chamava para uma missão extraordinária. Onofre sonhava com uma vida pura, entregue à oração e ao serviço de Cristo, mas sua fé ainda estava escondida sob as aparências de uma vida palaciana. Certo dia, enquanto caminhava pelos jardins do palácio, Onofre ouviu uma voz interior, suave e firme, que dizia: "Sai de tua terra e vem para o deserto, pois ali encontrarás o Deus vivo." Aquelas palavras ecoaram como um trovão em sua alma. Era o mesmo chamado que, séculos antes, Abraão havia escutado. Movido por essa inspiração divina, Onofre deixou tudo para trás: seu título, sua riqueza e até sua identidade. Vestido apenas com uma túnica simples, ele fugiu durante a noite e se dirigiu ao mosteiro mais próximo, onde começou sua vida como monge. No mosteiro, Onofre se dedicou à oração e à penitência com tanto fervor que rapidamente se destacou entre os irmãos. Mas apesar da paz que encontrou ali, ele sentia que ainda faltava algo. O seu coração ansiava por uma entrega total, uma comunhão com Deus que nenhuma parede de convento poderia oferecer. Inspirado pelos exemplos dos primeiros eremitas, como Santo Antão e São Paulo, o primeiro eremita, Onofre decidiu dar o passo mais radical de sua vida: viver completamente só, no meio do deserto, dependendo apenas da providência divina. E assim começou sua jornada rumo ao desconhecido. Onofre caminhou durante dias sob o sol ardente, enfrentando a sede, o cansaço e a fome. As areias pareciam não ter fim. Ele se sentia pequeno diante da imensidão do deserto. Mas em seu coração reinava uma certeza: Deus o conduzia. Após longas jornadas, ele encontrou um oásis escondido entre as rochas, com uma pequena palmeira e uma fonte de água cristalina. Ali, Onofre ergueu uma cruz e disse: "Senhor, aqui é o lugar onde morrerei para o mundo e viverei apenas para ti." A partir daquele momento, começou uma das vidas mais impressionantes de santidade e penitência já registradas. Santo Onofre viveu completamente isolado da civilização por mais de 60 anos. Sua única companhia eram os animais do deserto, e sua única vestimenta era formada por seus próprios cabelos e barba, que cresceram tanto que cobriam todo o seu corpo. Ele se alimentava apenas dos frutos da palmeira e da água da fonte, sustentado muitas vezes por anjos que lhe traziam pão e o confortavam em suas angústias. Sua oração era constante, suas lágrimas abundantes. Cada dia era uma nova oferta ao Criador. Mas não pense que sua vida foi tranquila. O deserto é o campo de batalha dos santos. Onofre enfrentou tentações terríveis, fome extrema, doenças e até ataques do demônio que tentava fazê-lo desistir de sua missão. Em noites sombrias, o inimigo sussurrava: "Volta para o mundo, Onofre. Deus te esqueceu." Mas o santo, ajoelhado na areia, respondia com firmeza: "Mesmo que o Senhor se cale, eu confiarei, pois Ele vive em mim." Essa fé inabalável o sustentou
quando o corpo já não tinha forças. Depois de tantos anos de silêncio e solidão, Deus quis que a vida de Onofre fosse conhecida. Um outro eremita chamado Pafnúcio, também habitante do deserto, teve uma visão em sonho na qual um anjo o mandava visitar um homem santo que vivia escondido. Obediente à revelação, Pafnúcio partiu em busca desse servo de Deus. Durante dias, caminhou pelo deserto sem saber para onde ir, até que, ao entardecer, encontrou um ser estranho. Um homem coberto de cabelos de aparência selvagem, mas com o rosto resplandecente como o de um anjo. Era Santo Onofre. O encontro entre os dois foi um momento de pura graça. Pafnúcio, assustado a princípio, ajoelhou-se diante do santo, reconhecendo nele a presença divina. Onofre o acolheu com ternura e o levou até sua cabana improvisada, onde lhe contou toda a sua história. Durante aquela noite, os dois conversaram sobre as maravilhas de Deus, sobre o valor da penitência e sobre a alegria de viver apenas para Cristo. Pafnúcio ficou profundamente tocado com o testemunho daquele homem que, mesmo sem ninguém ao redor, irradiava uma paz e uma santidade indescritíveis. Na manhã seguinte, Onofre revelou a Pafnúcio que o Senhor lhe havia anunciado o fim de sua peregrinação terrena. Com serenidade, ajoelhou-se diante da cruz e rezou: Senhor, recebei minha alma, pois lutei o bom combate e conservei a fé. Diante dos olhos comovidos de Pafnúcio, Onofre entregou seu espírito a Deus. Uma luz celestial envolveu o corpo do santo, e um perfume suave se espalhou pelo ar. Era o sinal da santidade consumada. Pafnúcio tentou sepultá-lo, mas, antes que pudesse fazê-lo, a pequena cabana de Onofre desabou sozinha, cobrindo o corpo do santo, como se o próprio céu o tivesse acolhido. Após esse episódio, Pafnúcio retornou ao seu mosteiro e contou a todos sobre a vida e a morte daquele homem extraordinário. Os monges ficaram maravilhados e, desde então, o nome de Santo Onofre se espalhou por todo o Oriente e depois por todo o mundo cristão. Sua história se tornou símbolo de coragem, desapego e total confiança na providência divina. Hoje, Santo Onofre é venerado como padroeiro dos que buscam libertar-se das amarras materiais, dos que enfrentam solidão e dos que desejam purificar-se pelo sacrifício. Muitos também o invocam como intercessor contra a pobreza e as tentações. Seu exemplo nos ensina que, mesmo nas maiores provações, a alma que confia em Deus jamais está sozinha. Imagine agora, por um instante, o rosto sereno de Santo Onofre no deserto, de joelhos diante da cruz, rezando por um mundo que ele havia deixado para trás. Esse homem que viveu em total isolamento continua, séculos depois, inspirando milhões de pessoas a buscarem a Deus não nas riquezas, mas no silêncio do coração. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa que Santo Onofre deixou. Para encontrar o verdadeiro tesouro, é preciso perder tudo. Pois só quando o mundo se cala é que podemos ouvir a voz de Deus. No encerramento deste vídeo, convido você a fazer esta oração. Ó glorioso Santo Onofre, que abandonaste tudo por amor a Cristo, ensina-nos a confiar plenamente na providência divina, a renunciar às vaidades do mundo e a encontrar em Deus a verdadeira alegria. Intercede por nós nas nossas solidões, fortalece-nos nas tentações e faze que, seguindo teu exemplo, possamos um dia contemplar o rosto do Senhor na eternidade. Amém. Este é o legado de Santo Onofre, o eremita que se fez amigo dos anjos e cuja vida solitária ecoa até hoje como um hino à fé absoluta. Uma história que não apenas comove, mas desperta o espírito, lembrando-nos de que a santidade começa quando o coração escolhe amar a Deus acima de tudo. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.